E paz, amados. Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu nos chamaste para pertencermos, para fazermos parte deste reino, onde Tu reinas com poder e majestade. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, pela liberdade que temos, de podermos nos reunir, de podermos estar juntos, para Te adorarmos, como Tu és digno de receber a nossa adoração. Glória ao Teu nome, Senhor. Te louvamos, Deus, por esta noite, por mais esta reunião. Tu, Senhor, recebes os louvores do Teu povo. Na Assembleia dos Santos, a Tua palavra diz: obrigado, ó Deus, pelas vidas que Tu tens trazido nesta noite, Senhor. Nós não conhecemos os corações, Deus, mas Tu conheces. Tu estás vendo, Senhor, cada um que aqui está. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, Te engrandecemos, Te adoramos. E queremos, Senhor, mais uma vez, ouvir a Tua voz, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Irmãos, nós devemos nos alegrar pelas oportunidades que temos de estarmos juntos, louvando ao Senhor, aprendendo da Sua palavra, desfrutando desta comunhão. Nós estamos ensaiando para a eternidade, não é? Amém? 1 Crônicas 29, 11 e 12... diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a glória e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo. E na Tua mão há força e poder, e na Tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Só isso aqui bastava, não é? E os cânticos hoje falaram. A Érica não sabia nada, né, Érica? Falaram também deste reino, desta grandeza, que nós temos que desfrutar. O Senhor quer que nós desfrutemos disto. Não porque merecemos, e não só no domingo, mas na segunda, na terça, não é? Em todos os dias que o Senhor nos concede de vida, nós podemos desfrutar deste reino. Nós vamos ver alguns versículos que falam sobre a grandeza deste reino. Salmo 22, verso 8. Pastor Francisco vai estar lendo para nós. Vamos apenas passando, irmãos, só para confirmando esta verdade. 22, 28. 22, 28. 22, 28. Porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. O reino é do Senhor, e Ele domina sobre as nações. O nosso Deus não perdeu o controle de nada. Muitos estão assustados com tantas coisas que acontecem. Mas, meu irmão, você que pertence à família de Deus, você que já recebeu Jesus
como seu Salvador. Busque mais conhecer este reino, onde o Senhor te colocou. Porque os reinos deste mundo é terrível. Mas o nosso Deus, nosso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está no controle de tudo. Aleluia. Vamos ver 46, 6 dos Salmos ainda. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. As nações estão se chocando, mas o Senhor não perdeu o controle. Aleluia. Salmo 33, verso 13, eu gostaria do verso 10 até o 14, por favor. O Senhor desfez o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Amém, aleluia. Então nós estamos vendo o poder desse Deus. Ele olha desde os céus, está vendo a todos. De Deus ninguém se esconde. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Nós vimos nesses dias com a greve dos caminhoneiros, e como o povo estava desesperado, foram tantos vídeos desesperadores. E eu estava imaginando, pensando nesse acontecimento. Deus permitiu tudo isso, porque também recebi muitas mensagens. Em tal lugar vai ter reunião de oração, vai ter vigília de oração, o povo acordou. E Deus permite muitas vezes as situações para que o povo se lembre dele, porque quando está tudo bem, dinheiro, o bolso cheio de dinheiro, o armário cheio, está tudo cheio, tudo certinho, muitas vezes Deus fica para depois. E a glória dele? É Ele que cuida de tudo. É Ele que conhece as tuas necessidades, as tuas dificuldades, as tuas carências. E é Ele que pode, só Ele pode satisfazer completamente tudo isto em nós, em cada um de nós. Precisamos confiar nesta verdade. E o Senhor permitiu, eu creio que o povo brasileiro acordou. Pelo menos muitos se dedicaram à oração e jejum para que o Senhor mudasse o rumo das coisas. Irmãos, vamos confiar nesse Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perde o controle de nada. Vamos ler ainda o Salmo 103, verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Aleluia! Ele tem estabelecido. Da sua morada, ele contempla todos os moradores da terra. Glória a Deus. Eu vou ler no Salmo 145, do verso 9 ao 13. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. Aleluia.
O teu domínio estende-se a todas as gerações. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vimos, irmãos, e isso são somente alguns versículos, mas quantos textos nós encontramos na Palavra de Deus, este manual de vida a respeito da grandeza deste reino. E nós precisamos conhecer, e precisamos valorizar, e precisamos estar certos da nossa participação neste reino. A palavra diz que nós já nascemos pecadores. Algumas vezes eu perguntei para algumas pessoas, você acha que todo mundo que está vivo nesta terra, todos os seres viventes, todas as pessoas que estão vivendo nesta terra são filhos de Deus? Quem acha que é filho de Deus, levante sua mão. A palavra diz, no Salmo 51:5, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós já nascemos pecadores. Recebemos a vida de Deus, foi Ele que nos deu a vida. Foi Ele que nos deu a vida. Mas espiritualmente nós já nascemos separados de Deus. Mas como é grande a sua misericórdia, Deus amou o mundo, eu, você, todos nós, todos os seres, todos os homens, todas as criaturas dessa terra, Deus amou a todos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus providenciou essa tão grande salvação para que nós pudéssemos voltar para Ele. Somente aqueles que reconhecem, que ouviram esta palavra, que reconhecem esta verdade, que reconhecem esse tão grande Salvador, não há outro Salvador. Somente estes podem participar deste reino. A palavra diz em João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós somos feitos filhos de Deus quando entendemos esta verdade, este amor de Deus e aquilo que Ele fez por nós. Quando nós entendemos isto, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então nos tornamos filhos de Deus. E aconteceu uma coisa que eu quero que os irmãos vejam agora. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. O verso 12, capítulo 1, verso 12, diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, capazes, para participar da herança dos santos na luz. Aleluia. Olha que maravilha. Jesus foi o unigênito do Pai, que Ele entregou por nós. E agora Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29 diz isso. Agora Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Por quê? Porque Deus nos recebeu como filhos. Então, nos tornamos irmãos de Jesus e herdeiros com Ele. A palavra diz em Romanos 8:15 ao 17, nos tornamos herdeiros com Jesus, desta herança que Deus deu para eles. Então, para Ele, nós precisamos conhecer isto, irmãos, para valorizarmos
esse tão grande amor, é impossível descrever esse tão grande amor de Deus, que Ele manifestou a nós. E olha o que aconteceu, no verso 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Filho do amor de Deus. E Ele se entregou, Ele cumpriu, vindo a este mundo e morrendo. Porque o que adiantaria se alguém, algum ser humano, morresse no lugar de outro? Mas todos nós nascemos pecadores, mas Jesus não teve pecado. E Ele veio a este mundo. Jesus foi rejeitado, sempre Ele foi rejeitado, Ele foi tão perseguido. Se você ler os evangelhos, como Jesus foi perseguido o tempo todo, fazendo maravilhas, fazendo o bem, como Ele foi perseguido, eles queriam matá-lo, mas eram as pessoas da religião, os judeus orgulhosos que não creram, que não receberam, que não entenderam que Jesus, que nasceu de uma maneira tão simples, tão humilde, um rei nascer, ter o seu berço numa manjedoura, para o judeu isso era impossível. Por isso Jesus foi rejeitado, mas Ele foi humilde desde o seu nascimento, em tudo aquilo que Ele fez. Ele pregou, Ele manifestou a vontade de Deus, pregou o Evangelho. Jesus começou dizendo: arrependei-vos. Nós vimos João um pouco antes, em Mateus capítulo 3, verso 2, fala que João começou pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E logo em seguida, em Mateus mesmo, no capítulo 4, verso 17, ele diz assim, vamos abrir lá? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus chegou confirmando aquela palavra que João já tinha pregado, porque é chegado a vós. João estava anunciando aquele que havia de vir. Agora Jesus já estava manifesto. E ele estava dizendo, é chegado a vós. E aí nós vemos, no verso 23 ainda, pastor Francisco, por favor. Aí no 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, irmãos, pregando o evangelho do reino. É este reino que nós temos que conhecer, não apenas ter um conhecimento assim, de algo que nós ouvimos ou lemos, irmãos, mas Deus quer que nós desfrutemos desta verdade, que nós creiamos nesta verdade. Nós fazemos parte desse reino, porque muitas vezes eu vejo muitos cristãos tão desesperados, tão abalados com tantas coisas que não parece que é um filho de Deus. Parece, o Senhor nos chamou para o reino. Onde é o lugar de quem mora no reino? Onde é o lugar? Dentro do palácio, não é? E às vezes nós vemos alguns como se estivesse uma pessoa no portão do palácio pedindo pão velho. Deus não quer, irmãos, essa posição para os seus filhos. Deus quer que nós confiemos nele. Nós vemos toda a palavra, a grandeza desse Deus. E a palavra diz que Ele olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. E se Deus cuida, a palavra diz, o sol brilha sobre todos. A chuva cai sobre justos e injustos.
Não é verdade? E Deus cuida de tudo. Ele cuida de tudo. E nós que somos pais, qual é a principal preocupação de um casal, de uma família que se constitui? Os pais trabalham por causa dos filhos, para que não falte nada para os seus filhos, não é assim? Assim é o Senhor. Ele faz que o sol brilhe sobre todos e a chuva caia sobre justos e injustos. Mas Ele tem cuidados especiais para os seus filhos. Mas Jesus falou em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. Qual é a prova do nosso amor a Deus? Jesus está fazendo uma prova, Ele está dizendo, aquele que me ama, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, nós temos que conhecer esta verdade, a sua palavra, para crermos nesta verdade. Não apenas ter um conhecimento, como a gente toma conhecimento de tantas coisas que a gente nunca vai precisar. Não apenas esse conhecimento, mas um conhecimento que seja que a palavra se torne rema em nós, vida em nós, para dependermos desse Deus, que é o nosso Pai. Eu sempre digo isso. Todo mundo fala em Deus. Até para uma repreensão, as pessoas falam em Deus. Por amor, como eles dizem, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus, não faça isso. Põe o nome de Deus em vão. Isso é... O Senhor diz, não terás, não... Como é que diz? Não dirás, não. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muita gente toma o nome de Deus em vão, falando em Deus, em coisas que nem está pensando a respeito do assunto. Mas Deus vê tudo, e Ele sabe tudo, e Ele pode tudo. Amém. E eu sempre digo isso, devemos tê-lo como nosso Pai. Esse Pai que vê tudo, sabe tudo, pode tudo. Como nosso Pai, não só como um Deus que o mundo fala. Mas aí o que Jesus está dizendo, Ele quer a nossa obediência. A sua palavra, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E nós vemos, então, aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador. Voltando lá para Colossenses, capítulo 1, verso 13. Então, a palavra diz que Deus nos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E se nós andamos, se nós temos Jesus, se nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos Jesus, nós estamos na luz, nós temos a luz para iluminar o nosso caminho. E essa palavra aqui é lâmpada para os nossos pés. Você já pensou uma lâmpada nos teus pés? Você não vai temer nada, pode estar na maior escuridão que você vai saber onde você está pisando. Que essa é a maior preocupação quando alguém está num lugar que não está enxergando onde está pisando, né? Ai, que maravilha. Nós temos tudo, irmãos, em Deus. Nós temos tudo. E aí, no verso 13 de Colossenses 1, o 12 nós já lemos, né? Nós já lemos o 12. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Irmãos, esse primeiro capítulo de Colossenses, para mim, era suficiente. Tem tudo ali para nós crermos nesta tão grande salvação. E a palavra diz, quando você disse, eu quero Jesus na minha vida, o Pai tirou você. Aí está escrito aí. O Pai tirou você do império das trevas.
Algumas tradições falam império das trevas, outro fala poder das trevas, o nosso aqui fala potestade, né? Potestade das trevas. É o domínio de Satanás, porque aqueles que não têm Jesus como Salvador, não se tornaram filhos de Deus, estão vivendo sob o domínio das trevas. E a palavra diz que o Pai nos tirou do poder das trevas, da potestade das trevas, e nos transportou. O que é transportar? Mudar de lugar. Nós fomos transportados por Deus, Ele nos tirou do poder das trevas. Satanás, você não tem mais poder sobre esta vida. Deus espera, irmãos, Deus não nos fez robôs, Ele espera que cada um de nós tomemos a nossa decisão. Ele espera que você tome a sua decisão. Jesus falou, eu sou o bom pastor. E ele fala, o mercenário, aquele que não é pastor, ele não cuida das ovelhas. Ele invade a situação. Aquele que não tem o domínio de Deus na sua vida, não tem o Espírito Santo na sua vida, não recebeu ainda Jesus como Salvador, está dominado pelo poder das trevas. Porque Jesus é a luz. E sem Jesus, aqueles que não têm esta verdade, não têm esta certeza, estão nas trevas. E não pode ver nada. Mas Deus espera que cada um, a decisão é de cada um, a salvação é individual. Você não vai salvar ninguém, ninguém vai te salvar, e você não vai convencer, não vai mudar ninguém também. Isto é obra do Espírito Santo na vida daquele que crê. A palavra diz que o Espírito Santo é o selo da nossa filiação, é a garantia da nossa filiação. Mas quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando recebemos o Senhor Jesus. Quando cremos nesta verdade. Então fomos feitos filhos de Deus. E o Pai tirou você do poder das trevas e te transportou, mudou você de lugar. O que você está fazendo ainda no reino das trevas? Dando atenção àquilo que o reino das trevas está mandando, está ditando, está ordenando? Nós não pertencemos a este reino. A esse reino das trevas. Eu não pertenço mais, você pertence? E muitas vezes as pessoas vêm, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Vamos abrir lá no capítulo 17 de João, quando Jesus está falando com os seus discípulos, orando com os seus discípulos. Essa palavra é maravilhosa. No capítulo 17, deixa eu ver aqui os versículos, eu anotei. Do versículo 14, diz assim, deles, Jesus estava orando ao Pai pelos seus discípulos. E ele diz assim, deles a tua palavra e o mundo os aborreceu. Porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Olha, Jesus quer dizer isso para você também. Ele quer isso para você também. Ele diz assim, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu. Você prefere ser aborrecido do mundo ou você quer que o mundo bata palma para você? Sim, na outra tradução aqui, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus viveu neste mundo por um tempo, mas ele dizia essa verdade, ele não estava misturado, ele estava anunciando a verdade de Deus, uma nova vida. E é isso que ele fez, e é isso que ele faz com cada um que crê nessa verdade. E ele diz assim, o verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus está intercedendo. Então, você está aqui, mas você pode ser diferente quando você vive esse reino onde Cristo, onde o Pai te colocou, no reino do Filho do seu amor. Porque a palavra diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
Jesus é santo, o Espírito que veio morar em nós é santo. Então, nós temos que ser santos como Ele é santo. E aí, e o Senhor ainda diz novamente, não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no verso 20, eu amo essa palavra. Desde que eu descobri essa palavra, gente, porque aqui as pessoas podem estar lendo, Jesus estava orando pelos seus discípulos, por aquele grupo ali que ele escolheu, que estava ali com ele, né? Mas olha o que Jesus disse. E não rogo somente por estes, falando dos seus discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia! Aleluia! Nós estávamos incluídos nessa oração de Jesus. E Jesus estava pedindo ao Pai por nós também, para que nós sejamos santificados pela verdade desta palavra. Amém. Que maravilha, não é? Que maravilha. E então, irmãos, se você não sabia disso, guarda isso no seu coração. Você foi transportado, você foi tirado das mãos de Satanás e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus. No reino de Jesus, a palavra diz assim, Cristo nos deu exemplo para que sigamos as suas pisadas. E qual foi o primeiro exemplo de Jesus? A humildade, a renúncia. Ele nos deu realmente o exemplo. E é isso que nós temos que aprender na sua palavra e viver essa verdade. E não estar voltados para aquilo que o mundo está fazendo. E a palavra diz assim, em 1 João 5,19, vamos ler lá? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Isso. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. É isso que eu acabei de dizer. Aqueles que não têm, que não se tornaram ainda filhos de Deus, estão dominados pelo poder das trevas. Mas podem ouvir esta voz e receber esta verdade, receber o Senhor Jesus como seu Salvador e se tornar filho de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E esse trabalhar do Espírito Santo em nós, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas é muito tempo para descobrirmos tudo isso, né? E ainda, aí mesmo em 1 João, no capítulo 2, nós vemos o verso 15 ao 17, em 1 João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Eu escrevi isto. Amar o mundo corrompe a nossa comunhão com Deus e leva à destruição espiritual. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com Ele, com o mundo, dedicar-se aos seus valores, interesses, caminhos e prazeres. Não basta vir aqui, estar no domingo. Muitas pessoas pensam que servir a Deus é só vir aqui, em todos os cultos. O pastor Ruiz sempre diz que a nossa balança espiritual não é aqui, não. É na segunda-feira, é lá no seu trabalho, é no metrô, é no ônibus, é em todo lugar, em casa também, né? Deus quer que nós vivamos esta mudança que Ele operou
nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Que o mundo não tenha nenhum domínio sobre nós. Não ameis o mundo. O que você está fazendo? Qual é a sua escolha? Qual é o teu reino? Você já pertence ao reino de Deus? Então, procure conhecer este reino. A palavra diz em Hebreus 12, 28, que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Glória a Deus. E quanto desespero por qualquer coisa que acontece, nós vemos tanto desespero. Muita gente quer orar para ver se Deus muda o rumo das coisas. E o Senhor está olhando desde os céus, está vendo tudo. E Ele tem todo o poder para mudar toda a situação. E ali esse texto de 1 João diz que o mundo, na outra tradução, na outra Bíblia que eu tenho, diz assim, o mundo jaz, quer dizer, está morto, jaz no maligno. Mas nós recebemos uma tão grande salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Pode ler, pastor Francisco, por favor. Aos Hebreus 2, 3. 12, 28. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Então, os reinos do mundo estão abalados? Vamos esperar em Deus, nós pertencemos a outro reino. Estamos aqui, mas não pertencemos a este reino. E o Senhor sabe tudo, meus irmãos. Hã? E tudo que não é desse reino vai ser abalado e vai cair por terra. É verdade. Tudo que não é do reino de Deus, se não é do reino de Deus, é do reino das trevas. E vai cair, vai acontecer muitas coisas. Mas não diz respeito a mim, não diz respeito a você, se você crê nesta verdade. Lembre-se sempre isto, irmão, você foi transportado. Se é que foi, né? Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Se você já foi transportado do reino das trevas para o reino de Deus. Às vezes você não sabia disto, mas eu sempre gosto de estar confirmando esta verdade, porque esta palavra, esta verdade foi algo maravilhoso para a minha vida. Saber esta mudança que o Senhor faz por amor dEle, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Por isso a palavra diz, as misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são cada manhã. Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. Novas são cada manhã, grande é a sua misericórdia. Cada manhã, quando você abrir os olhos, você pode já agradecer a Deus, que Ele já renovou a sua misericórdia para com a sua vida. Amém? Você crê nisto? É impossível. E Jesus também disse em João 14, 30, ele disse assim, eis que se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Capítulo 14, verso 30 de João. Eis que se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então, Jesus estava declarando isso, né? E ele foi... E se Jesus foi tentado, como ele foi... O inimigo foi muito ousado, né? Como ele tentou Jesus. Jesus fez o que ele pediu? O que ele quis? Não. Jesus respondeu, e Satanás usou a própria palavra para tentar Jesus. Mas Jesus também respondeu na palavra e continuou firme na sua posição. E é isso que nós temos que fazer também. Né? Não precisamos ficar abalados com as coisas que estão acontecendo no reino das trevas. E nem se deixar influenciar pelas coisas que estão acontecendo no reino das trevas. Irmão, observe cada coisa, cada atitude,
cada atitude, cada escolha que você tem que fazer. Eu vejo em cada situação, todos os dias nós nos deparamos com bifurcações. Para onde eu vou agora? O que eu escolho? E quantas vezes, né? Está a mentira, está o engano, está uma escolha errada. Mas a escolha errada vai te dar mais lucro, né? Então, eu acho que eu vou... né? Depois Deus me perdoe. Depois Deus me perdoa. Depois eu peço perdão. E olhe quantas vezes. Jesus falou assim, Mateus 26:41, Jesus disse... Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não deixe a carne dominar. O inimigo vem através da carne, viu? E ele sabe onde mexer, e ele sabe como se apresentar. Por isso, meu irmão, Jesus fez essa recomendação, vigiai e orai. Todos são tentados. Mas ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Então, nós temos que ver cada coisa, cada situação, cada bifurcação, cada atitude que temos de tomar todos os dias, em muitas situações. E como nós estamos escolhendo, qual é a nossa escolha, qual é a nossa atitude, pode ninguém saber, mas Deus sabe. Ele te vê. O Salmo 139 diz que Ele nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso assentar, o nosso levantar. De longe entende o nosso pensamento. Cerca o nosso andar e o nosso deitar e conhece todos os nossos caminhos. Sei que haja uma palavra na minha língua. O Senhor tudo conhece. Você não precisou nem falar, né? Só pensou. E o Senhor conhece. Então, irmãos, nós temos que reconhecer esse grande amor de Deus e nos examinar a nós mesmos. A palavra diz, em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Não seja crente domingueiro, não seja crente relaxado. Sabe, tem até muitas pessoas que querem fazer obras para Deus. No tempo de Jesus também os religiosos foram perguntar para Jesus, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Então, é isso que nós temos que ver. E o Senhor, Jesus disse também em João 5:24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, nós estávamos... Por causa dos nossos pecados, nós estávamos no círculo da morte. Nós estávamos vivos para o pecado e mortos para Deus. Agora, através de Jesus, esta posição mudou. Agora nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E é isso que tem que ser, esta verdade, que tem que ser verdade na vida de cada um de nós. Se somos filhos de Deus. Nós vimos também, por exemplo, na oração de Jesus, né? A oração modelo que Jesus deu, que nós chamamos da oração do Pai Nosso. Então, no verso 12 ele diz, venha o teu reino. Venha o teu reino. E as pessoas, vocês têm ideia quantas pessoas que rezam todo dia essa oração, rezam, né? A oração do Pai Nosso. Rezar quer dizer repetir. E eles ficam lá virando o terço, né? E o quarto e o quinto e e orando o Pai Nosso. Mas, meu Deus, eu vejo essa oração modelo que Jesus diz, ela é tão pequena, irmãos, mas ela abrange tudo. Ela é tão grande, tão grande.
E uma das coisas que Jesus falou, então, quando nós oramos, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, sempre reconhecendo a grandeza desse Deus. Venha a nós o teu reino. Agora tem uma coisa, né? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Será? Será que é assim? Às vezes fala, mas fala da boca para fora, né? Seja feita a minha vontade. Eu já vi tanta gente revoltada porque Deus não fez a sua vontade. Ele fez a dele. Então, Jesus disse assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós também devemos estar abertos para obedecer, para receber, para reconhecer a soberania de Deus e a vontade de Deus. Então, irmãos, pense bem nessa palavra. Seja feita a tua vontade. Jesus orou assim. E nós também, às vezes, falamos, vamos orar. As pessoas que oram a oração do Pai Nosso, falam isso só da boca para fora. Seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Será que a vontade de Deus está sendo feita na sua vida? É para cada um de nós nos examinarmos, né? E no último versículo diz assim, porque teu, dessa oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque o teu reino, teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. É o reino dele, né? Você está neste reino? Amém. Você pertence a esse reino? Amém. Se você ainda não pertence, abra o seu coração hoje. Abra o seu coração hoje para Deus. Quando você diz, se você ainda não disse, eu quero Jesus na minha vida, faça isso hoje. Porque se Jesus voltar hoje, o reino dele está entre nós. Jesus veio trazer o seu reino. E nós somos tão privilegiados, irmãos, tão privilegiados, muito mais do que os nossos antepassados. No Antigo Testamento, o povo ia ao templo para ouvir a leitura do livro da lei. E olha o privilégio que nós temos hoje de ter a palavra de Deus na nossa mão, de termos mais de uma. Todos nós temos possibilidade de ter a palavra de Deus na nossa mão para conhecer o Senhor Jesus. E às vezes há pessoas que falam assim, eu já li tudo isso daí, né? Porque as pessoas às vezes têm uma curiosidade. Esse livro é o best-seller da humanidade. Aí eu quero ler. Mas se alguém vai ler a Bíblia como história e não reconhecer esta verdade e não receber o Senhor Jesus, não encontrar com Jesus nessa palavra, só vai perder o seu tempo. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de lições. E nós temos que aprender essas lições para sermos aprovados. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Cada um de nós diz assim, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Aqueles que têm uma função, aqueles que querem um ministério, a palavra diz, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas esta verdade é para todos nós, né? E nós temos que conhecer esta verdade na palavra de Deus. E Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, quando você experimenta, quando você faz parte deste reino, você experimentou esta verdade, você está na luz, a sua luz vai brilhar onde você estiver. Olha aqui, nós estamos tanto tempo aqui, tantas luzes acesas aqui, ninguém falou nada. Em todo lugar é assim, né? A luz fala alguma coisa?
E quando a luz chega, você entra num lugar escuro e acende a luz, você já ouviu a luz falar assim, vai embora a escuridão, vai embora, eu já cheguei. Não precisa, né? Quando está escuro e a luz acendeu, é automático. É assim, irmão, que tem que ser a nossa vida nesse mundo. Amém. É assim. E é assim que o Senhor quer. E é assim que nós temos que fazer parte deste reino onde Ele nos colocou. Ele nos tirou. Eu louvo ao Senhor porque eu tenho certeza que Ele me tirou do poder das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus por esta verdade. E eu tinha anotado também, mas já citei esse versículo, né? O Apocalipse 17:14, que fala que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele está sobre todas as coisas. E nós devemos louvá-lo e exaltá-lo, não somente agora, não somente aqui, mas reconhecendo a grandeza do nosso Cristo, todos os dias e o dia todo. Louvado seja o nome do Senhor por esta verdade. Se você... eu gostaria de ler ainda em Colossenses, para finalizar. Ali mesmo, no capítulo 1, onde nós lemos, do versículo 21 ao 23, diz assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Nós estávamos separados de Deus, mas Ele nos reconciliou com Deus. Jesus é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que vai nos levar de volta para Deus. Nós nos afastamos de Deus por causa do pecado. E quando encontramos com Jesus, Ele não vai dar. Muita gente pensa que é assim, né? Jesus está do meu lado. Você pega na mão de Jesus, no braço de Jesus, e Ele vai continuar andando com você. Agora você tem a companhia dEle. Só que você vai continuar andando no caminho que você estava andando, e Ele vai te acompanhar. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe onde Deus ficou? Lá atrás. Quando nós nascemos pecadores, e à medida em que crescemos, fomos nos afastando de Deus. E agora, através de Jesus, nós vamos voltar para Deus. Só Ele é o caminho. Só Jesus é o caminho que vai nos levar de volta para Deus. Eu creio nesta verdade. E gostaria que você cresce nesta verdade. E você fosse abençoado, você fosse liberto. Se alguém não tem essa certeza, não tem essa experiência e quer se entregar ao Senhor Jesus hoje, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se você não conhecia esta verdade, você está conhecendo esta verdade, que você possa guardar no seu coração e possa viver uma vida de vitória em Deus. Mas se você não tem essa certeza, você precisa ter hoje. Porque amanhã, hoje eu ouvi uma mensagem que diz assim, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. E o pastor dizia assim, amanhã você não vai fazer nada, porque quando chegar amanhã, é hoje. Não tem amanhã. E muita gente, o diabo fala, amanhã, deixa para amanhã, deixa para mais tarde, deixa para amanhã. O amanhã não existe. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Ele falou, não existe o amanhã, porque quando chegar amanhã, já é hoje, né? E aí você sempre vai deixando para amanhã e
Pode ser muito tarde, né? Se chegar, né? Se chegar. E nós falamos que Jesus está voltando. Todas as coisas que estão acontecendo anunciam a volta de Jesus. Mas eu quero ler mais um versículo. Mateus. Deixa eu ver onde eu marquei. Desculpa, foi num texto que eu tinha marcado o versículo no final, mas não tem importância. A palavra diz que este evangelho será pregado a todas as gentes, em toda a terra. A gente tem visto a dificuldade, a perseguição que tem acontecido em outros lugares. Graças a Deus que nós temos esta liberdade hoje, né? Mas nós sabemos que em outros lugares a palavra de Deus tem sido rejeitada. Mas Deus está vendo todas as coisas. E a palavra de Deus vai se cumprir. Porque ninguém vai ter desculpa de chegar diante de Deus e falar: eu nunca ouvi falar de Jesus. Hoje, irmãos, com essa mídia, hoje ninguém pode ter essa desculpa. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Mas nós queremos anunciar e viver este evangelho da verdade, para que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Glória a Deus. Nós cremos nesta verdade e naquilo que estiver ao nosso alcance, vamos fazer para que muitos possam conhecer o Senhor Jesus. E nós cremos também, a igreja do Senhor está espalhada em toda a terra. E é o Senhor que faz essa obra, é o Senhor que chama, é o Senhor que nos dá a direção para anunciarmos esta verdade. Mas cada um de vocês, cada um de nós que somos filhos de Deus, devemos estar a dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E você possa ser essa luz onde você estiver. Talvez alguém possa falar assim: mas lá no meu trabalho eu não posso falar de Jesus, não, senão, né? Já teve gente, um irmão uma vez falou que tinham mandado ele embora da firma porque ele ficava lendo a Bíblia na hora do trabalho, né? E ele falou: eu fui perseguido, eles me mandaram embora por perseguição, porque eu estava lendo a Bíblia. Eu falei: mas, né? Você está trabalhando numa empresa, você está ganhando para prestar um serviço à empresa, né? Mas ele estava querendo. Talvez o serviço dele era bem calmo, né? E ele estava aproveitando a oportunidade, né? Mas, irmão, às vezes eu já ouvi alguém falar assim também: eu não posso falar de Jesus lá onde eu trabalho, onde eu moro, na minha casa, eu não posso fazer. Você não precisa falar. Se você não puder falar, não precisa falar. Mas se a sua luz brilhar, vai produzir efeito. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Nós te louvamos, Pai querido, por este tempo que Tu nos tens dado nesta noite, pela Tua palavra, Senhor, que é a verdade que traz livramento, ó Deus. Nós, Senhor, temos experimentado, Senhor, temos conhecido pela Tua palavra a grandeza do Teu reino. E declaramos o Teu reino sobre a Tua igreja reunida neste lugar, nesta noite, Senhor. Se alguém, Senhor, não tinha entendido, o Senhor não entendeu esta verdade, que possa nesta noite, Senhor, tomar uma posição diante de Ti, porque Tu que conheces os corações, Senhor, e é o Teu Espírito que convence cada um, Senhor, para que o Teu povo, Senhor, possa estar diante de Ti, Senhor, crendo, Senhor, desfrutando desta verdade, deste reino onde Tu nos tens colocado, Senhor, para desfrutarmos, para reinarmos em vida, como a Tua palavra diz, Senhor.
cada dia da nossa vida, em todo e qualquer lugar, Senhor. Que cada um de nós possamos ser uma luz a brilhar no meio das trevas. Muito obrigado, ó Deus, por mais esta oportunidade que Tu nos deste, Deus, de estarmos reunidos em Teu nome para Te glorificarmos, porque Tu és digno de toda adoração. Senhor, nós oramos por cada vida que aqui está, Senhor. Nós não conhecemos, Deus, mas Tu conheces cada coração aqui presente, Senhor. Que Tu possas estar operando pelo Teu Espírito, Senhor, em cada coração, para que cada um aqui, Senhor, possa ter a certeza de ter o seu nome escrito no livro da vida, para no momento, Senhor, em que fechar os olhos para este mundo, possa, Senhor, estar na eternidade para todos sempre contigo. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.